Como você imagina que deve ser a melhor forma de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós? Pagando uma promessa, andando de joelhos, enfim, indo a vários cultos, missas, realizando sacrifícios. Talvez seja essa a maneira que você imagina que Deus fica agradecido por tudo aquilo que Ele nos fez? Com certeza não. Existe uma que é muito mais gratificante. A mensagem de hoje é sobre isso, gratidão a Deus. Você tem um minuto para Deus? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 10 está escrito: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Nesse texto, o apóstolo Paulo estava confirmando com os irmãos lá em Corinto que toda forma de generosidade que eles estavam realizando, porque havia acontecido de algumas igrejas estarem passando necessidade, uma grande fome havia acontecido em alguns lugares naquela época, e o apóstolo Paulo esteve arrecadando formas de levar alimento a essas pessoas. E então, nesse ponto, ele estava agradecendo aos irmãos e mostrando que todas as vezes que eles realizavam esse trabalho, esse serviço de ajudar os irmãos, ajudar os necessitados, era uma maneira de eles agradecerem a Deus. Ao mesmo tempo em que Deus estava suprindo todas as necessidades, aqueles que estavam ajudando, estavam recebendo de Deus não somente bênçãos materiais, mas principalmente as bênçãos espirituais, que são essas as mais importantes para nós. Quando nós nos realizamos, quando a felicidade, quando a paz, quando a alegria transborda nos corações, isso é fruto daquilo que Deus vai provocando no coração de todos aqueles que vão se tornando generosos, que vão repartindo e compartilhando o seu pão. E ele está dizendo que isso é um serviço ministerial. Trata-se de algo que Deus nos convida a fazer. Desde quando Jesus deixou os discípulos, lá no último dia em que ele esteve reunido com eles, ele mostrou que quando eles estivessem partilhando o pão, quando eles estivessem comendo junto, essa era a melhor maneira de dizer e de representar que ele estava no meio com eles, que ele estaria com eles ali naquela ceia. O que nós podemos aprender aqui é que às vezes nós imaginamos que a melhor forma de agradecer a Deus sejam com expressões ritualistas, com sacrifícios humanos de andar carregando coisas, de joelho, mas o apóstolo Paulo está nos mostrando, e não somente aqui, mas o próprio Senhor Jesus também demonstrou isso, que a melhor forma de nós sermos gratos a Deus é quando nós compartilhamos o nosso pão com os necessitados. É quando nós dividimos aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós temos recebido de Deus, porque tudo que nós temos é bênção de Deus. Nós temos recebido de Deus e nós precisamos compartilhar com outros essas bênçãos. Isso é o ato maior de gratidão a Deus. Quando nós fazemos isso, isso significa que nós estamos sendo realizados. As bênçãos espirituais de Deus entram em nosso ser. E todos podem fazer isso. Qualquer pessoa, uma criança pode compartilhar do seu lanche na escola com outro colega. Uma pessoa pode dividir o seu pão de cada dia com alguém necessitado. Existem muitas maneiras.
Não precisa ser de maneira grandiosa, não precisa ser de maneira que todas as pessoas precisam acabar com a fome de uma cidade ou de uma nação, mas basta que nós passamos a fazer de uma pessoa, que se cada um fizesse isso, a fome seria diminuída no país. E há que se dizer que a fome é a pior e a maior de todas as mazelas que há no mundo, maior de todas as doenças, maior que todas as outras coisas que têm acontecido. E nós podemos diminuir isso se compartilharmos aquilo que Deus nos deu. Essa é a melhor forma de agradecer a Deus. Que o Senhor possa fazer isso aos nossos corações e que nós possamos ser gratos cada dia com Ele dessa maneira. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.